Turma, tem uma questão do concurso para a magistratura federal, do TRF da terceira região, de 2022, tá? Que, cara, tipo, é super fácil, assim, para quem é da área, né? Aquela coisa assim, a gente já identifica a linguagem. Mas é uma exigência de uma compreensão bem aprofundada, assim, eu diria, tá? Dos autores aqui que estão na questão, certo? Se o cara lê esses resumos, essas coisas assim, ele não consegue fazer isso, tá? Precisa ter uma leitura realmente de cada uma das teorias aqui envolvidas, né? Então uma questão, aqui no caso, é uma questão de sociologia jurídica, especialmente, tá? No concurso para juiz federal. Vamos ler juntos? Olha só. O enunciado. Olha que enunciado longo, tá? A adequada leitura do contexto social é fundamental na tomada de decisão pelos juízes federais. Foquemos no uso, pela hermenêutica constitucional, do princípio da proporcionalidade ato sensu. Acho que ele quis dizer lato sensu, tá? Que não tem a ver com o negócio. Atenção, proporcionalidade, turma, é um conceito que vai ser feito por Robert Alexy, que é a ponderação no sentido lato, né? Que abrange o juízo da adequação, o juízo da necessidade e a ponderação em sentido estrito. Não tem muito a ver com os autores que aparecem aqui na questão. Então, a princípio, quando fala em proporcionalidade, a gente já pensa aqui em regras e princípios, ponderação, juízo da adequação, necessidade e ponderação em sentido estrito. Bom, ok. Vamos continuar. O olhar externo da sociologia compreensiva, isso é Max Weber, vamos ver. Vamos ver se tem a ver com Weber, que não tem muito a ver com Robert Alexy, viu? Como a questão ela dá uma confundida aqui no início. Para quem não é da área, isso pode ser bem confuso mesmo, tá? O olhar externo da sociologia compreensiva, e essa expressão olhar externo, né, como um olhar de fora, tá? Ela é bem problemática também, tá? Porque a não ser que tu tenha uma compreensão aqui do neopositivismo jurídico de Kelsen, ou seja, se tu é um normativista, você vai entender a sociologia como um olhar externo, tá? Mas se você é, por exemplo, um lumaniano, cara, isso não é um olhar externo, isso faz parte da autodescrição do direito, é algo que faz parte do próprio direito. Então, olha a quantidade de problemáticas que a gente tem aqui já nas primeiras linhas, né, desse enunciado, tá? Então, vamos adiante, né? O olhar externo da sociologia compreensiva, entre aspas, permite colocar a atuação decisória do juiz em plano mais amplo, que é o da ação social. Bom, é Max Weber, tá? Ação social é Weber. Fato social é Emile Durkheim. Ação social é Max Weber. Comunicação é Niklas Luhmann, tá? E Auguste Comte não tem nada a ver com isso. Mas então, vamos continuar. Eu acho que já dá para excluir a letra B, que é Auguste Comte, tá? Mas ainda assim, vamos ver o que vem ali, né? Ficou, até agora tá, assim, ainda está indecidido, mas eu acho que tudo aponta ali para ser Max Weber, quando faz essa referência à ação social, que é a categoria analítica mais importante em Weber, tá? Luhmann não fala de ação social, certo? Luhmann fala de comunicação, de observação. Emile Durkheim fala em fato social, certo? Auguste Comte fala de direito como obrigação. É uma compreensão positivista, né? Auguste Comte é o pai do positivismo, né? Não do jurídico, mas do positivismo filosófico. Então, tudo indica que vai ser Max Weber, mas vamos continuar, estamos ainda no início, né, do enunciado. Vamos lá. As pessoas são capazes de interpretar suas realidades sociais, valores, crenças, emoções, costumes, poder, etc., e de a elas atribuir sentido. Ok, até aqui é Weber. Tem capacidade de levar em conta os fins, os meios e as consequências, inclusive secundárias de seus atos. É a razão teleológica do Max Weber também, né? A primeira é a razão, interpretar os valores, as crenças, é a racionalidade tradicional, né? Ou razão normativa, ou razão valorativa, tá? Que também é do Weber. Então, tudo indica aqui que vai ser Weber. Vamos ver. Tem capacidade de levar em conta os fins, tá? Racionalidade teleológica do Weber. Identicamente, são hábeis a agir em conformidade a valores, pela crença no valor em si de determinadas condutas, ética, estética, religiosa. Ótimo. É a razão tradicional, a razão valorativa, independente do sucesso pessoal. Muito bem. Atuam também determinadas
por afetos e estados sentimentais ou movidas pela tradição, hábitos, costumes e cotidiano. Max Weber, tá? Em suma, temos o pluralismo dos motivos na ação social. Fechou, galera, isso é Weber. Mas vamos ver o finalzinho, vamos ver se não vai mudar tudo agora, tá? Eu tô pensando, tá, mas qual é a relação disso com a proporcionalidade, né? É que a proporcionalidade, pessoal, eu sei que ela tem uma abertura sociológica, né? O juízo de necessidade, principalmente. Eu mesmo que já escrevi sobre isso no Brasil, tá? O juízo de necessidade é uma abertura para considerações de ordem fática, tá? Mas Max Weber é um sociólogo já antigo, tá? Não é obsoleto, não estou dizendo que ele não serve mais para nada, pelo contrário. É um dos sociólogos mais interessantes, assim, né, do direito, principalmente lá em Economia e Sociedade, o último capítulo, né, que ele não conseguiu terminar porque ele morreu antes de concluir essa obra, justamente o capítulo que ele começou a falar sobre o direito, tá? Mas Max Weber, ele vai ficar muito para trás, assim, né, da sociologia que vai vir depois, com Parsons, com Luhmann, e também com as tradições críticas, né, da escola de Frankfurt, como é o caso, por exemplo, a gente não pode deixar de citar Jürgen Habermas, né, na teoria da ação comunicativa e faticidade e validade, né, e outras pesquisas, tá? Então eu fico pensando aqui, poxa, a proporcionalidade do Robert Alexy é uma teoria super contemporânea, né? Então, por que fazer essa relação, né, com Max Weber? Bom, é uma questão que a comissão examinadora criou e a gente quer pensar que isso é uma forma de testar, digamos assim, né, o conhecimento da pessoa. Vamos ver. A hermenêutica judicial motiva-se apenas em parte dos tópicos acima, restando ainda em aberto ou em construção o papel dos afetos e emoções. Olha, diria que isso não está em construção, não. Já tem muita coisa escrita sobre isso, né? Existe um movimento que aqui no Brasil ainda é incipiente, que é o movimento do direito e emoção, né? Law and Emotion, que tem muitos estudos assim no Canadá e na Holanda, tá? Que são bem importantes, assim. Martha Nussbaum, existem vários pensadores que já estão pesquisando essa relação entre afeto e emoções na interpretação e na compreensão do direito, tá? Mas aí vem um pois bem no final, né? Ó, pois bem, o sociólogo que desenvolve essa sociologia compreensiva, utilizada como pano de fundo para a abordagem acima da interpretação constitucional, é Durkheim? Não é, pessoal, porque Durkheim é fato social, né? É Auguste Comte? Também não. Auguste Comte não é da sociologia. Auguste Comte é o pai do positivismo filosófico. Então também não tem a ver com essas formas de compreensão. É Max Weber? Sim, é Weber, certo? Ação social, razão instrumental, razão teleológica, normativa, tradicional, são as formas, né, de racionalidade da ação que estão lá em Max Weber. Poderia ser Luhmann? Não, nem pensar. Luhmann fala em sistemas, né? Luhmann é outro nível, é comunicação, meios de comunicação simbolicamente generalizados, são outras relações que Luhmann estabelece. Então, a resposta correta aqui só pode ser Max Weber, tá? Um enunciado bem confuso, certo? Um enunciado que, sei lá, tipo, dá a sugerir que Max Weber talvez fosse uma sociologia subsidiária a uma interpretação judicial do direito, né? E na verdade, pessoal, não é assim, tá? Que a gente compreende essa relação, tá? A sociologia, turma, são várias sociologias que existem, né? E por exemplo, na linha luhmanniana, a sociologia ela não é uma prótese da interpretação jurídica, né? Ela não é um reboque que se aplica como um suplemento interpretativo das questões das normas, né, jurídicas. Esse tipo de compreensão é uma compreensão, na verdade, neopositivista, né, do direito, tá? Que demonstra que essa questão ela foi pensada num contexto, na verdade, bem kelseniano, certo? E não exatamente weberiano, como aparece aqui dessa forma, tá? Mas, sem dúvida, levando em conta esse enunciado aqui, né, a resposta só pode ser Max Weber. Muito bem. Você teria acertado essa questão, pessoal? Conta aí nos comentários.